O Regenerando começa agora. Após longas horas de sequestro pelo ex-namorado, jovem é morta com um tiro na cabeça. Dor e revolta levaram milhares de pessoas ao enterro. Após a tragédia, restam as dúvidas. Quando o amor se torna obsessão? E de que forma orientar os jovens diante das decepções afetivas? Conheça as novas medidas que visam incentivar e facilitar a doação de órgãos no Brasil. O que diz o Espiritismo sobre o transplante de órgãos? O recente confronto ocorrido entre policiais civis e militares deixou 24 pessoas feridas. E agora? Com 2.500 policiais civis em greve e supostos interesses políticos por trás, como fica a nossa segurança? Após 100 horas em cativeiro como refém do ex-namorado, Eloá Pimentel foi baleada na cabeça e sofreu morte encefálica, o que permitiu a doação de órgãos beneficiando 8 pessoas. Sua amiga, Nayara, que também ficou no cativeiro, levou um tiro no rosto, mas após a cirurgia passa bem. A polícia não conseguiu negociar a liberdade das reféns, já que o sequestrador estava totalmente obcecado, chegando a afirmar que se Eloá não fosse dele, não seria de mais ninguém. O desfecho trágico do caso levanta dúvidas. Quando o amor se torna obsessão? Será que os pais orientam os filhos com relação às frustrações no campo afetivo? Qual é o papel do Centro Espírita nesta área? Olá, Vladimir, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Vladimir, esse caso envolvendo a jovem trouxe uma tristeza muito grande, comoveu pessoas aí, pelo menos em todo o Brasil. Às vezes a gente pensa que o ciúme doentio é um fato isolado, mas eu acho que ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Talvez não chegue a esse extremo, mas o ciúmes doentio, ele que gera sofrimento, ele é muito comum. No teu entender, o que causa esses ciúmes? O que nós estamos percebendo, Vitor, é que nós estamos diante de um lado do ser humano onde existe muita insegurança, não é? O ser humano é inseguro, então, num determinado momento, quando ele tem fixação por uma outra pessoa, ele acaba investindo todo o seu campo emocional naquela pessoa. Então, num determinado momento, ele vai ter vários mecanismos para dar vazão a essa emoção negativa que nós chamamos de ciúme. Ele, ao invés de utilizar um canal de evasão dessa emoção negativa que não leve à violência, às vezes por educação, pela própria história da pessoa, ele acaba optando pela violência, que nem esse caso, né? A necessidade que a pessoa tem de controlar o semelhante, ter um outro semelhante a quem ele diga que é seu, né? Realmente é uma posse patológica, né? Seria uma carência afetiva também, né? A pessoa transfere para o outro todo o bem-estar psicológico, emocional, né? E muitas vezes as pessoas nem sabem que deveriam procurar até mesmo orientação psicológica, né? Com certeza, nós entramos aí no campo da codependência emocional, né? Você fica dependente, você fica adicto, né? Viciado numa relação e acaba colocando todo o foco da sua existência naquela relação. Perde até a autoestima, né? Exatamente, perde a autoestima, num determinado momento perde até um pouco da sua própria identidade para viver a identidade da outra pessoa, né? A codependência emocional no mundo, quando o ser humano depende emocionalmente do outro ser humano, seja um marido, uma esposa, filhos, irmãos, ela é apontada como existente em 98% dos seres humanos, Vitor. É bastante grande, né? A incidência dessa codependência emocional, que apresenta vários níveis e um nível mais agressivo, vamos dizer assim, chega ao ponto de se cometer um assassinato para não perder o controle que você tem sobre o próximo, né?
A gente pode observar que desde cedo, até mesmo quando a gente é criança, a gente já manifesta uma certa tendência a determinado tipo de comportamento, como por exemplo os ciúmes, né? Você acha, Vladimir, que hoje em dia os pais eles estão muito ausentes na educação dos jovens nessa área, no campo afetivo? O que nós observamos é, às vezes, o que existe entre pais e filhos é diálogo, mas não aquele diálogo em relação a assuntos materiais, assuntos de escola, assuntos profissionais, mas um diálogo no sentido de se estabelecer entre pais e filhos uma comunicação emocional. Eu acho que os pais precisam aprender a entender um pouco melhor o que os filhos estão sentindo em determinado momento das suas vidas. E às vezes, não é, Vitor, o que você fala para as outras pessoas não reflete aquilo que você está sentindo realmente no seu coração, né? Então, comunicação emocional é essencial. Nós nos comunicamos demais com a linguagem, mas comunicação emocional significa tentar entender um pouquinho melhor o que a outra pessoa está sentindo, né? Quer dizer, não é simplesmente uma questão, o pai, a mãe, ele não pode achar que para proteger o filho adolescente de um namorado ciumento, violento, basta proibir. Não, você não vai namorar com ele, você não pode ir nessa festa. Quer dizer, não é essa a questão. A questão é realmente ter uma comunicação, entender o que o jovem está passando, sentindo. Como você explicou, a questão é uma aproximação entre pais e adolescentes, né? Mas do ponto de vista emocional, e é importante também alertar os pais, né, e aos adolescentes e jovens também, que uma relação que ata e desata 5, 6 vezes já entrou numa relação que não é mais de amor, aí já existe uma patologia, uma doença, né? Às vezes os jovens, eles se relacionam com determinadas pessoas, nem tanto por amor por aquelas pessoas, mas para contrariar os pais. É bastante comum a jovem gostar do rapaz que vai bem contra aquilo que os pais têm como sendo ideal para ela, né? E os pais, o que elas desejam para os filhos é o melhor, né? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que esteja centrada no estudo, na parte profissional, uma pessoa que esteja em harmonia com si mesma, pacífica, né? Não adianta o adolescente, o jovem, ficar procurando um relacionamento kamikaze, suicida, né? Apenas para contrariar os pais, porque no final das contas, o efeito desta ação que eles desenvolvem escolhendo a pessoa errada, no final vai surtir um efeito para eles mesmos, né? Os pais vão ser afetados, mas o adolescente, o jovem, é a principal vítima desses relacionamentos, não é? Eu acho que todo esse esclarecimento que você está passando é importante que também chegue aos jovens nos centros espíritas. Nós temos muitos centros espíritas que têm grupos de mocidade, chamada de grupos de jovens que fazem parte ativamente do centro espírita. É importante desenvolver palestras, orientações, não apenas passar a doutrina espírita para os jovens, mas aproveitar aquela presença do jovem no centro para instruir, para educar nesse campo também, né? Exatamente, né, Vitor? E sentar com o jovem também, os educadores, e discutir com eles quais são as prioridades que cada um tem na vida, né? Um relacionamento, quando nós somos adolescentes e jovens, não é absolutamente uma prioridade absoluta. Você tem que priorizar também o estudo, a boa formação, o cuidado com o físico, né? Relacionamento é importante, mas não é o único objetivo que nós temos na vida, né? E por mais que existam laços espirituais do passado ligando aqueles seres, o nosso comportamento nós temos que moldar de acordo com o hoje, com a nossa reforma íntima. Então não vamos culpar o passado, os laços que a gente traz com as pessoas. Vamos agir de acordo com a proposta da reforma íntima, com coerência, respeito e autorrespeito também. No próximo bloco, você vai conhecer algumas das medidas de incentivo à doação de órgãos no Brasil. Não perca!